Olá pessoal, bom dia, prazer estar aqui com vocês e juntos mais uma vez podermos compartilhar daquilo que Deus tem falado conosco. E é tão bom quando Deus fala, tão bom quando Deus ministra o nosso coração. Eu queria meditar nesse momento no texto de Atos capítulo 17, no verso 28, onde o versículo diz assim: nele, se referindo a Deus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Esses três verbos nos faz repensar várias coisas da vida. Primeiro, eu creio que o homem ele tem vivido de uma maneira que como se Deus não existisse para ele. E é interessante porque o homem ele traz tudo para si, tudo que acontece para si. E a expressão que se usa muito, que os homens usam muito, é eu faço, eu vou, eu que comprei, eu que administro, eu que tenho saúde. Se fui bem sucedido, eu fui bem sucedido. Ou seja, o que vimos e o que vemos na vida desse homem é uma verdadeira jactância, um verdadeiro orgulho, uma verdadeira altivez, aonde quando ele se expressa dessa maneira, é como se ele estivesse destronando Deus. E ele é o Deus, ele é o Deus da sua vida, ele é o Deus da sua família, ele é o Deus dos seus negócios, ele é o Deus das circunstâncias, porque tudo é eu faço, eu vou, eu faço acontecer. Isso tudo não passa de uma autoconfiança exagerada, uma autoconfiança exagerada. E é isso que o mundo está vivendo, uma autoconfiança exagerada. Isso tudo que tem acontecido nesse mundo, acredito que veio para mexer com a estrutura do homem, para fazer o homem repensar, porque tudo eu sou o dono, eu mando, eu tenho milhares de funcionários, eu pago, eu dou, eu tenho muitos serviços, né? Ou eu é que ganho, eu é que faço trabalhinhos e trabalhões para poder ganhar um dinheiro grande no final do mês, né? Seja o trabalhador simples, seja o grande empresário, é tudo eu. Isso tudo mostra realmente a vaidade exagerada, o orgulho exagerado, a altivez exagerada que todos nós temos. E é onde eu digo que nós acabamos destronando Deus, porque nós sentamos no trono e é nós que comandamos, é nós que mandamos na vida. Isso é muito perigoso. O texto que nós lemos, Atos 17, 28, fala que nele, em Deus, nós vivemos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que viver o dia a dia, viver por viver, é porque Deus permite nós vivermos. Tudo vem dele. O fôlego, o ar que nós respiramos, a saúde vem dele. A inteligência vem dele. A disposição mental vem dele. A disposição física vem dele. A saúde para o nosso físico vem dele. Depois o texto diz, nele nos movemos. Você já pensou se hoje você não tivesse mais pernas, não tivesse olhos, não tivesse audição? Como que você ia se mover nesse mundo? Como? Me diz uma coisa. O texto diz que nele nós nos movemos.
Porque tudo Ele permite que nós venhamos a nos mover, a andar, a articular, a fazer. Deus está por trás disso. Nos países da Europa, as pessoas estão tão frias espiritualmente que elas se admitem como Deus. Deus sou eu, eles dizem, que acorda cedo, tem que trabalhar, tem que botar comida dentro de casa, tem que pagar as contas. Aquele lá de cima nem olha para a gente. E a gente também nem vai ficar falando com ele coisinhas pequenas, nós mesmos resolvemos. Essa é a visão do europeu. Eu digo porque eu morei um tempo lá. Mas o texto continua dizendo para nós. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos. E terceiro ponto, nele existimos. Você só é o que é hoje, só está vivo, porque você foi feito por Deus. Basta um estalar de dedo para que você simplesmente saia e não volte mais para casa. Para que você vai trabalhar e não volte mais para casa. Basta um estalar de dedo e você deixa de respirar. Basta um estalar de dedo e você simplesmente não vai enxergar mais nada, vai ficar cego. Um estalar de dedo e você vai ficar surdo. Um estalar de dedo e a sua mente atrofia e você acaba tendo Alzheimer e esquecimento, amnésia e pronto. Tudo volta a estaca zero para você. Ou seja, o que eu quero deixar muito claro aqui para nós é que não tem como você viver sem Deus. Não tem como. Nele nós existimos. Nele nós nos movemos. Nele nós vivemos. Sem Ele nós não podemos fazer nada. O que é que eu e você temos que fazer diante desse conhecimento? Eu acredito que a gente precisa nos curvar perante Ele e ser mais dependente, e ser mais humilde. Nosso irmão Tiago fala uma coisa interessante lá em Tiago capítulo 4, verso 13 a 17. Ele diz que qualquer pensamento fora da Bíblia, fora do plano de Deus, fora do pensamento de Deus, é pura jactância, é pura vaidade, é puro orgulho. E ele diz mais no verso 17, lá no capítulo 4, verso 17, é maligno. Ou seja, todas as vezes que você se torna e pressupõe que é maior do que Deus, porque quando você diz eu faço, eu vou, eu vivo, eu resolvo, eu sou autossuficiente, o texto diz que isso é maligno, é do mal, é das trevas, é satânico. E muitas vezes nós nem pensamos nisso, muitas vezes nós nem imaginamos que isso é demoníaco. Aliás, esse era o lugar que Satanás ele ocupava. Quando ele viu aquele trono lá, ele disse, eu é que tenho que estar sentado naquele trono. Eu é que deveria estar lá para tomar decisões, para beneficiar alguns, ou para fazer maus para outros, ou bem ou mal. Eu que tenho que estar lá para decidir. Essa foi a visão satânica, essa foi a visão do diabo. Por isso que o nosso irmão Tiago, ele diz lá, olha, muito cuidado a vocês, no verso 13, que diz, amanhã nós vamos lá, vamos negociar, vamos ficar um ano. E Tiago diz, quem são vocês? Vocês são como neblina que o vento dispersa. São como folha seca que o vento bate e leva. Isso aí mostra o quanto nós somos limitados, quanto nós somos pequenos. Isso nós precisamos entender melhor. Não é? Ao invés de vocês dizerem isso, Tiago fala, olha, se Deus quiser, amanhã nós iremos lá. Se Deus quiser, amanhã nós negociaremos. Se Deus quiser, amanhã prosperaremos. Se Deus quiser, amanhã levantaremos, acordaremos, iremos trabalhar. Se Deus quiser, eu vou voltar para minha casa. Se Deus quiser, eu vou estar no meio de vocês, minha família, amigos e parentes novamente. Essa é a visão que nós precisamos ter. Por quê? Porque é isso que nós vimos no capítulo 17 de Atos e o verso 28.
nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Essa é a visão de Deus. Que nós possamos, de alguma maneira, através desse texto, desses versículos, entender muito mais que nós dependemos de Deus. Tiago fala uma coisa interessante. No verso 17, ele diz assim: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ele está dizendo assim, não é de fazer boas obras. Boas obras faz parte da vida cristã. Mas quando ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, ele está dizendo assim, olha, aquele que sabe que deve entender aonde é o seu lugar, aonde está o seu lugar, que não é no trono, que não é o centro da vida, do universo, aquele que entende que Deus é que está no centro, Ele que está sentado no trono, né? Se ele entender isso, amém, ele vai ser abençoado, ele vai ser edificado, né? E ele não vai querer ocupar o lugar de Deus. Mas se ele se achar que deve estar no trono da vida e achar que tudo gira em torno dele, que ele é o cara do momento, ele está destronando Deus e ele está pecando contra o Altíssimo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer entender e que possamos depender dele constantemente, que a nossa mente não venha jamais esquecer lá de Atos capítulo 17, verso 28. Nele, primeiro, vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar o seu coração e que você possa a cada dia depender dele. Ser menos, ele muito mais, porque ele que te dá tudo. Saúde, inteligência, energia, disposição, e ele que cuida de você, ele que te dá um emprego, pão de cada dia, e ele que sustenta você no dia a dia. Reflita sobre isso, entrega seu coração para Deus. De repente, se arrependa de ter tentado estar no lugar de Deus e caminhe na dependência de Deus. Que Deus nos abençoe, que abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.